Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance, em mais esta manhã que Ele nos concede. Gostaria, nesse instante, de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir agora do versículo 13, quando iremos, então, na sequência, estudarmos e continuarmos verificando e aprendendo as singulares mensagens de Jesus registradas neste sermão, que costumeiramente se põe como o Sermão do Monte. Oremos. Santo, santo, maravilhoso Deus, grandioso Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de despertarmos, por estar mais uma vez neste culto, te suplicando que continue abençoando o pastor Cícero, a fim de que nós possamos, Senhor, através dele, aprender do teu amor e da tua misericórdia por cada um de nós. Também, meu Deus, te apresento as pessoas que perderam seus entes queridos, que se encontram enfermas e que também perderam os seus bens materiais, Senhor, devido à chuva, mas que teu amor alcance a cada um deles, Senhor. Amém. Nos ajuda durante este dia, segura, Senhor, em nossas mãos, a fim de que possamos fazer unicamente a tua vontade. Te peço perdão pelos nossos pecados e nos ajuda em tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bem, meus irmãos, vamos retomar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo, então, 13. Vimos ao longo desta semana as bem-aventuranças, em número de 8, e os versículos, então, seguintes, 11 e 12, que ontem nos debruçamos como forma de explicação da última bem-aventurança que Jesus, então, pusera, que aqueles que são perseguidos por causa, então, da justiça, eles se tornam participantes do reino dos céus. E, dentro do contexto, Jesus, então, passou a chamar a atenção dos seus ouvintes para algo bastante singular. Embora o versículo 13 comece com um pronome que, na verdade, traduzido para a língua portuguesa, está na segunda pessoa do plural, é preciso nos lembrar que, no grego, este pronome ele é enfático, né? Então, é uma ênfase e não necessariamente uma vinculação gramatical para se identificar o que a gente poderia chamar os sujeitos da oração. Na verdade, quando a expressão se apresenta, nós precisamos estar conscientes de que esta ênfase, esse destaque que Jesus dá, chama, portanto, a atenção dos ouvintes para o que ele vai vincular. Então, há uma ênfase ao tornar, portanto, essa expressão aqui vós. Isto significa que ele está agora atrelando aos seus ouvintes algo que precisava da atenção completa deles. E aí nós precisamos também nos lembrar disto. Igualmente, de que Jesus não estava a falar especificamente só aos discípulos. Havia ali um grupo, então, de pessoas, alguns interessados, outros, então, interesseiros, e os discípulos que estão mais próximos. Jesus, então, chama a atenção do povo com esta ênfase aqui já exposta pelo pronome vós. Precisamos também nos lembrar que Jesus está usando o método de exposição da verdade a partir daquilo que é possível que os ouvintes tenham intimidades, para levá-los àquilo que eles não têm intimidade. O que eles tinham intimidade com a expressão que o Senhor usa, o sal. Mas o que eles não tinham intimidade, o que, de fato, essa expressão significa dentro da exposição que Jesus está fazendo. Então,
quando lemos vós sois o sal da terra, Jesus está, na verdade, chamando o olhar dos ouvintes para algo que era bastante comum ao longo ali das vias de onde Jesus se encontrava com esta multidão. Podia-se ver, então, depósitos de o que a gente chama descartáveis de sal, que foram postos ao longo do caminho, porque era muito comum na Palestina o uso do sal para dois, eu diria, aspectos da vida comum. O primeiro era o sal ser utilizado como um preservador de alimento e o outro, portanto, como um purificador de alimento. Então, o sal tinha este propósito, preservava, e ao preservar, consequentemente, se conserva, mas também se purifica. Evita-se também que, de alguma forma, o alimento, além de não vir estragar, também podia se purificar, porque agentes externos, como, portanto, alguns moscas ou, então, algum outro tipo de inseto, não podia se aproximar daquele alimento que estava ali salgado. Lembrar que, antes de vir o que a gente chama de toda a tecnologia da refrigeração, tudo que se tinha era feito exatamente dessa forma, por meio desta conserva natural que o sal desempenha. Na verdade, o sabor não está no sal, o sabor está no alimento, mas o sal, na verdade, traz o que a gente chamaria de, então, um adendum, adiciona algo, mas ao adicionar a algo que já é natural. Alguém diria, por exemplo, de que a carne tem sabor por causa do sal? Não, na verdade, o sal preserva e conserva, mas purifica. E é claro que está insípido, que a expressão que Jesus usa aqui é a perda exatamente daquilo que é a qualidade natural do sal. Ora, dentro desse ponto de vista, quando Jesus diz vós sois o sal da terra, é claro que o olhar de todos os que ali estavam postos em Jesus, tanto se dirigiram para o que era comum encontrar nos caminhos, o que a gente chama de, então, descartes de sal. Muitas vezes, pelo processo bastante precário de, então, extração, e muitas impurezas, tudo aquilo, portanto, que não tinha a qualidade necessária era descartado à beira dos caminhos. E o ambiente propício para, então, colheita e, então, manipulação era ou, então, dos lagos salgados, ou, então, da própria costa, aonde se podia fazer esse tipo de extração. Então, as pessoas estavam atentas o que o sal, de fato, representava, mas elas não estavam a compreender a que sentido Jesus estava pondo essa, então, informação. No verso, há detalhes muito fortes. Acompanhem comigo. Vós sois o sal da terra. Eu estou lendo Mateus, capítulo 5, verso 13. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Veja que é o sabor do sal, não é o sabor do alimento. Então, às vezes, as pessoas confundem as coisas. O sabor, a característica própria do sal. E aí o Senhor está dizendo, ora, se ele perde a sua característica própria, como restaurar essa característica do sal? Então, observe que nós temos aqui um detalhe bastante forte. O sal tem a sua característica, não estou falando de sua estrutura, de sua compostura. Estou falando, portanto, do propósito ao qual, portanto, que era utilizado. Ele tem sabor em si mesmo, assim como qualquer outro, então, eu diria, tipos de ingredientes que nós podemos usar. Então, o sal era utilizado, condimentos eram utilizados com objetivos, então, de preservar e dar durabilidade
a determinados tipos de alimentos perecíveis. Então, se Jesus aqui põe este ponto e chama a atenção dos seus ouvintes de que eles são exatamente este paralelo, né, em relação ao sal, vós sois o sal da terra. Ora, como podemos nos tornar sal da terra? Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer com isso? Mas ainda, o que significaria perder, né, a sua compostura, aquilo que de fato tem a ver com a sua própria função básica de ser? Na verdade, a que Jesus queria referir-se quando fez essa comparação? O verso termina dizendo: para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Esta última parte do verso, na verdade, é o que estava ao olhar comum de todos os que ali se encontravam. Porque, de fato, o sal, que então era imprestável, que não tinha, portanto, a sua qualidade natural, seja por impureza, seja, portanto, em razão de não ter as características próprias exatamente aí, era descartado. E todos que passavam pelos caminhos, de uma forma ou de outra, terminava pisando, né, por cima desse descarte. Aqui nós temos, então, algo bastante forte, que na vinculação entre a comparação de ser sal e sabor, e isso está na terra, e ao mesmo tempo, portanto, se perde sabor, se perde, portanto, a sua qualidade, e passa a ser algo detestável, dejeto, jogado fora, a ponto de, então, os homens próprios pisarem, isso implica dizer que o valor desta coisa em particular, que no caso aqui é o sal, deixa, portanto, nenhuma atração, mas, ao mesmo tempo, há uma cena de juízo, uma cena de juízo realizada entre os próprios pares, os próprios homens. Quando Cristo faz esta exposição, nós precisamos, então, passar a refletir. Ora, o sal só tem, de fato, o seu sentido se envolver com a coisa a qual ele se destina. Tornando mais simples, o sal continuará sendo sal, mas observe, para o propósito que, então, se tem, que é envolvê-lo no objeto a que se quer preservar, é preciso que essas duas coisas, então, se comuniquem. O objeto, a coisa que se quer preservar, purificar, e o uso do próprio sal, mas o sal tem de exercer o seu papel. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: a terra, na verdade, não tem a qualidade necessária sem a presença de quem dá, de fato, a ela a condição de ser, na verdade, preservada, purificada. O sal é, aqui, portanto, a presença dos que creem em Cristo. Os que cremos em Cristo é que damos, na verdade, o tom para esta terra. Mas é algo exatamente, parece contraditório, de que parece que os que não têm o conhecimento de Cristo é que dão, na verdade, o tom, a condição, eu diria, a cadência da terra. Mas, se os homens bem lembrassem, bem soubessem, o amor, a justiça, a graça, a honra, misericórdia, os aspectos, portanto, da lealdade, da fidelidade, isto está enraizado dentro do cristianismo. Portanto, todos nós que somos convidados para levarmos aos outros a mensagem do Evangelho, quando, então, nos envolvemos com as pessoas, nós estamos, então, aí fazendo com que elas se tornem preservadas em Cristo, purificadas em Cristo. Este é o papel que, então, aqui no paralelo, Jesus está fazendo em relação ao sal. Dizendo de outra maneira, todas as vezes que um cristão, portanto, perde a sua qualidade de ser cristão, ele deixa, portanto, de exercer a função a qual, portanto, Jesus lhe deu de que compartilhasse de sua fé,
este, na verdade, não tem valor nenhum. Seria o que chamaríamos de hipocrisia, o que se diz de nome ser cristão, mas a prática não é condizente com o nome que ele se põe, porque ser cristão é envolver-se com Cristo. Isto é o que, então, levaria para as pessoas o sabor. Observe que o sabor é levado, ele não está, em particular, em um lugar. Nós temos, então, de nos envolver com as pessoas para que elas possam, então, comendo do Evangelho, nesse paralelo aqui, nessa analogia, elas, então, se apercebam que o Evangelho tem um sabor próprio. Logo, meu querido amigo e irmão, a insensatez, a hipocrisia, a mentira, aquilo que a gente chama, portanto, do que parecia ser, mas não é, um cristão que, na verdade, tem comportamento adverso às regras do próprio cristianismo, esta pessoa é um falso. Ela não tem o que levar. Ela não pode se envolver com coisa nenhuma, porque ela não terá, portanto, como dar sabor a coisa nenhuma, ela é insípida. Essa é a desgraça de todos os que vivem a falsidade daquilo, portanto, que se dizem ser. São cristãos, mas roubam, são cristãos, mas mentem, são cristãos, mas adulteram, são cristãos, mas entram em contendas, fazem, portanto, negócios que não podem ser defendidos pela pessoa do Espírito Santo, porque há mentiras naquilo que está levando. Essas pessoas se tornam, portanto, abjetas, coisas, então, sujas, na verdade, coisas que são descartáveis, que são jogadas ao caminho, porque ninguém, na verdade, dá valor, porque não tem valor. E o detalhe é que, nesta cena aqui, há um juízo particular. O juízo primeiro entre os homens, que, sabendo que foram enganados, vão exatamente descartar essa pessoa da própria sociedade. Olha, portanto, como se encontram os presídios. O que está ali? Os chamados párias da sociedade. Aqueles que, na verdade, não têm condições de viver em sociedade, embora há tantos outros dentro da sociedade, escondidos diante de sua função, de seu poder, de, então, autoproteção, mas são outros tantos, o que se chama, portanto, de hipócritas, que, na verdade, têm compostura, de parece ser um bom cidadão, bem vestidos e tal, mas, na verdade, têm uma vida porca, totalmente distinta daquilo que o Evangelho nos apresenta. Então, o que Cristo está dizendo, em outras palavras, se vocês perderem, na verdade, o sabor do Evangelho, se vocês perderem a compostura do Evangelho, nem os homens vão olhar para vocês, vocês serão descartados. Agora vem a pergunta, se isto ocorreria em relação ao semelhante e em relação aos céus, o que de fato o Senhor olha para nós numa situação desta? Sem valor nenhum. Os homens já não nos deram o valor e os céus igualmente nos descartam. E aí vem o detalhe, não é? Porque nós temos, então, esta situação dificílima, porque aqui há uma razão natural de ser. Se há o propósito, que é exatamente de conservar, de preservar, de purificar, de alguma forma, em si levar sabor para as pessoas que estão destituídas dele, você precisa, meu amigo, meu irmão, lembrar-se disto, de que, distante de Jesus, o cristianismo não tem sabor, é uma mentira. Quantas pessoas estão escondidas dentro da igreja, mas não vivem Cristo. E essas pessoas vivem, portanto, uma mentira, elas não têm sabor nem em si mesmas. Como poderão levar os outros? Como poderá a terra ser, portanto, de alguma forma despertada para desfrutar do privilégio de conhecer Jesus, se aqueles que dizem vivê-lo são mentirosos, são hipócritas? É esta a situação que Jesus está dizendo, vocês se tornam insípidos, vocês se tornam, uma linguagem bastante próxima, né? Insossos. Vocês não têm, na verdade, nada ao que oferecer.
Mas é interessante aqui o detalhe, observe. Para que o sal desempenhe seu papel, ele precisa se misturar com a coisa a qual se quer conservar. A ideia esdrúxula, pautada na mente de algumas pessoas que, para viver o cristianismo, precisam se tornar um eremita, fugir da cidade, morar num campo isolado de tudo e de todos. Este não é o propósito do Evangelho. Como poderá, portanto, alguém que está distante envolver-se com quem está também distante? É impossível que isso ocorra. O que Jesus está dizendo é que, ao misturarmos-nos com os nossos semelhantes, nós misturamos-nos porque temos segurança de não nos permitir que o efeito, portanto, contrário, ocorra, de que o mundo nos atraia. E por quê? Porque nós temos intimidade com os céus. Não será, portanto, o que o diabo nos apresentar que vai nos atrair? Luzes, cores, fama, glamour. Lembram das tentações de Jesus, já estudadas aqui tão profundamente? Pois bem, os reinos deste mundo não são nossos reinos. Nós temos um reino, eis a bem-aventurança, a graça que nos é ofertada. Se somos perseguidos, bem-aventurados somos, porque para estes o reino dos céus. Se então somos humildes, para estes o reino dos céus. Mas como então viver desta maneira distante das pessoas? Sal e terra têm de estar próximos. Quero dizer, cristãos e seres humanos que não conhecem a Cristo precisam estar próximos. E aí seria um contra-argumento. Alguém diria, não, mas necessariamente quem mora, portanto, numa roça se envolve com as pessoas da cidade. É falso isto. Você sabe que isso é falso. As pessoas que moram, portanto, distante numa roça, com a ideia de dizer que vão para lá para se conservar, se conservar do que o que, na verdade, precisamos é viver no meio de todos os que precisam, então, da conserva que está em nós, que o Espírito de Deus pôs sobre nós, que é a pessoa de Jesus. Portanto, muito cuidado com essa ideia de fugir dos ambientes. Nós temos orientações diretas do Espírito de Profecia sobre isto, mas não para que nós, então, vivamos uma vida, portanto, distante. Alguém poderia citar para mim, que conheço muito bem, o livro, então, Vida no Campo, ou Vida Campestre. É necessário lembrar que ali são coletâneas de textos de Ellen White. Aquele livro não foi produzido por Ellen White nos seus dias. É um livro que, na verdade, é uma coletânea de textos que ela já havia falado dentro de outros contextos. E aí alguém, portanto, pega aquilo ali como uma cartilha a ser seguida. Tem de ter muito cuidado com, assim, quando lemos Bíblia, quando lemos o Espírito de Profecia, a não formar para nós uma ordem sucessiva de fatos, se nós não temos, então, de fato, a compreensão como a Bíblia e como o Espírito de Profecia se põe. Verdade é que, se a igreja, de fato, tivesse seguido as orientações do que ela deixou no Mensagens Escolhidas, volume 3, sobre esse detalhe de a igreja construir suas sedes, seus quartéis generais, como ela chama, fora dos grandes centros, e então fazer o processo de evangelização, é claro que nós teríamos sido educados desta forma. Mas não foi assim. E não tendo sido assim, a igreja tem milhares de pessoas vivendo, portanto, nas cidades, que se tornaram ambiente, portanto, é claro, com muitas dificuldades, mas vós sois o sal da terra. Então, deem sabor aonde vocês estão. Não tomem a ideia, portanto, de viver, portanto, eu diria, como um eremita, escondido em uma caverna, em uma roça, em uma chácara, em um sítio, longe das pessoas. Você precisa entender que lá há milhares que precisam, portanto, de sabor. E você pode ser este sabor. Mas como pode o sal exercer sua atividade? Se misturar. Misturar-se não é tornar um em seus pecados. É que o sal continua sendo distinto. Observe lá. Observe do ponto de vista natural. Quando você usa
o sal envolve, então, no alimento, todo o alimento passará a responder o sabor do sal. Você entende? Não é o inverso. É nos envolvendo que o sal exerce sua atividade. Isso implica dizer que, quando nos distanciamos, não cumprimos o que Jesus está a nos inferir. Por isso, meu querido amigo e irmão, seja de fato o sal da terra. Leve para as pessoas o evangelho, dê-lhe sabor. Quantas pessoas estão sem rumo, sem direção, porque perderam o sabor da vida? E a gente pode encontrar o sabor na pessoa de Jesus. Mas se você se distancia, se você se esfria, se você se desvincula, o primeiro ato é que você deixa de ter a qualidade própria de ser cristão. Segundo, é que nesta situação, nem as pessoas vão te ouvir, porque você é um hipócrita. Você diz uma coisa e elas te veem fazendo outra. Como você acha que as pessoas então serão impactadas? Desta maneira? Impossível. Então, este é o detalhe aqui. Vós sois o sal. O sal preserva. O sal conserva. O sal tem em si mesmo o próprio sabor. Perdendo esta qualidade, perdendo, portanto, esta vinculação com Cristo, nós não temos nada o que oferecer na terra, a não ser sermos rejeitados, jogados como uma coisa abjeta, suja, e as próprias pessoas não darão sequer nenhuma atenção. Então, Jesus aqui convoca os seus a terem esta maneira singular de viver. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Isso é uma pergunta muito profunda. Você acha que é possível que o sal volte, depois de perder a sua qualidade, a ser sal? Veja, não há como. Do ponto de vista de toda a tecnologia já desenvolvida, você não pode restaurar o sal, porque os seus íons, ao se dissolverem, por ser, portanto, algo muito volátil, absorvido, então, pela própria atmosfera, absorvido, então, pelo próprio vento, que, então, dissolve com o passar, portanto, de muito vento, não há como restaurar. O que sobra é exatamente o que vai ser jogado fora, o que não presta. Como restaurar? Não há como restaurar. Você sabe disso. Então, não brinque, amigo. Não brinque com as teorias que muitos aí estabelecem, fazendo com que você creia em fábulas, que você será feliz em um ambiente distante das pessoas. Nós somos pessoas sociáveis, fomos criados por Deus para nos relacionar. Só que nós, cristãos, temos regras, comportamentos distintos, vivemos o Evangelho. Então, ao nos relacionarmos com as pessoas, nosso comportamento será levar Jesus, e não o convívio apenas de ser, de alguma forma, coparticipante dos dramas e dificuldades, e até mesmo das mentiras e bagunças que o mundo oferece. Que Deus te abençoe, que dê a graça de você ser, de fato, alguém que tenha sabor na vida, para levar este sabor a outras pessoas. Mas para ter sabor na vida, é preciso manter-se em Jesus. Porque aí nós, então, não perderemos o nosso sentido, o nosso valor, porque os céus nos veem como pessoas que realmente são destacadas. A Terra tem sobreexistido, especificamente porque o Senhor mantém aqueles que são seus representantes aqui, dando sabor, preparando pessoas para o seu reino. Seja parte exatamente deste. Deixe de ser amargo, deixe de ser azedo, deixe de ser vinagre. Passe a ser, de fato, alguém que leva sabor para as pessoas. Que Deus faça em você aquilo que você não pode fazer por teus esforços. Mas você precisa conhecer de Jesus para poder exatamente compartilhar do que o próprio
Jesus te oferece. Que Deus te abençoe, é o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nossa gratidão pelo privilégio de sabermos que temos o que levar para as pessoas, porque aprendemos de Ti. É neste compartilhar destas verdades que elas podem encontrar o sentido para a vida, como nós encontramos em Ti, Senhor. Dá-nos, de fato, o sabor do Evangelho. Mantém em nós estas qualidades singulares de viver aquilo que de fato aprendemos e compartilhar daquilo que recebemos de Ti. Que estes que aqui estão possam, de fato, de maneira simples e direta, saudar aqueles que precisam, Senhor, conhecendo de Ti, terem, portanto, a graça da preservação, da purificação. Nos ajude a sermos essa espécie de pessoas. Eu te suplico, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.